Boa noite a todos, saudações de paz em nome da equipe Vive Brasil. Meu nome é Núbia, eu sou professora de matemática e física, sou pedagoga e psicopedagoga. Também sou aluna da Brahma Kumaris e voluntária da Brahma Kumaris. E eu agradeço a presença de todos vocês, dispuseram de um pouco de tempo para ouvir sobre o Vive, nesse momento especial que nós estamos lançando o nosso site, vivendovalores.org.br. E aproveito também nesse momento para agradecer a todos os voluntários envolvidos na execução desse site, nas traduções que nós tivemos do inglês para o português, as traduções do site internacional, e também a equipe de apoio técnico. Sem eles, nós não estaríamos com o site no ar. Eu agradeço muito. Eu estou nesse momento como coordenadora nacional do programa, e o Vive é um programa da Brahma Kumaris, que é associada à ALIVE. A ALIVE é a Associação Internacional do Vivendo Valores. A BK, desde a década de 90, quando surgiu o Vive, ela participa das atividades do programa Vivendo Valores. A Brahma Kumaris este ano está comemorando 40 anos de atividades no Brasil, atividades tais como palestras, retiros, workshop, meditação, voltado para a qualidade de vida do indivíduo e o bem-estar do ser. Né? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a história do Vive, né? Como surgiu o Vive. O Vive surgiu na década de 90, foi exatamente em 1996, quando houve uma demanda do grupo gestor da Unicef em implementar a educação. Sentia-se uma falta de valores para as crianças e adolescentes na área de educação. Então, na sede da Unicef, lá em Nova York, juntamente com a Brahma Kumaris, foram convidados 20 educadores para executarem esse projeto, de forma que ele tivesse uma abrangência global, independente de cultura ou religião das pessoas. Esse grupo, ele trabalhou 12 valores, né, que a maioria de vocês já deve conhecer: paz, amor, respeito, responsabilidade, simplicidade e outros que vocês podem encontrar lá no nosso site, na sala de estudo. Nós temos um link para valores com vários pontos de reflexão. E muito interessante é que esses valores, eles focam o indivíduo como um todo. Então, o grupo de educadores trouxe toda a sua experiência com valores na educação, e nós temos a imagem do ser no seu aspecto físico, intelectual, emocional e espiritual, né? O Vive, ele está com apoio em vários países, apoio do governo, apoio também de organizações não governamentais, fundações e vários indivíduos. Inclusive, várias pessoas conhecidas na mídia são voluntários em alguns países, são voluntários do Vive, né? Cineastas, artistas, atores. Então, tem um movimento muito grande do Vive há 20 anos e beneficiando vários indivíduos, escolas e instituições. E aqui no Brasil, nós temos, acho que uma parte também aí no site que cita algumas escolas ou instituições que foram beneficiadas com as atividades do Vivendo Valores da Educação. E hoje o Vive está em 49 países. Países da América do Norte, Central, América do Sul, também na Ásia, Europa, Oriente Médio, África, Japão, Oceania. E muito interessante que esses valores, eles têm os mesmos conceitos em todos os países. O que é isso? Significa que eu tenho globalizado uma linguagem de valores. Olha que interessante. Por exemplo, né, quando eu falo do respeito lá no Japão, eu falo de respeito no Oriente Médio, falo de respeito no Brasil, eu falo primeiro em mim, então eu falo do autorrespeito.
que o respeito começa em mim. De que forma? Uma forma simples, eu sou um ser único. E se eu sou um ser único, eu sou um ser especial. Quando eu olho para o outro, eu também vejo ele como um ser único, portanto, um ser especial. Quando há essa conexão de nos olharmos dessa forma, existe um link de respeito. É o respeito estabelecido. Imagine todos esses países trabalhando com valores e se relacionando dessa forma, com valores, sabendo que tudo começa em mim, a tolerância começa em mim, a paz começa em mim, o amor começa em mim. Então, o Vive tem essa função de evocar essas experiências internas e construir recursos internos para fortalecer o indivíduo e ele seguir a vida, seguir pela sociedade fortalecido com esses valores. Algumas pessoas podem dizer, mas eu não consigo imaginar o que é esse valor, eu não consigo ter essa experiência, eu não consigo sentir isso. Uma das atividades que a gente faz e que é muito válida é o seguinte, é uma pergunta. Teve algum momento na sua vida que você sentiu felicidade? Teve algum momento na sua vida que você sentiu amor? Sentiu respeito? Sim, tem. Então, se você sentiu, é porque você tem dentro de você. Basta desenvolver. Esses valores são inatos, nós nascemos com ele. E com o tempo, com as atividades, com o entendimento do que sejam esses valores, nós vamos nos tornando esses valores. Passam-se o nosso estilo de vida. Nós nos tornamos essa caixinha de valores. E as atividades do Vive, elas servem para todas as matérias, todos os conteúdos escolares. Então, se eu tenho geografia, se eu tenho matemática e história, eu posso inserir valores em algumas atividades, né? Tanto os alunos, como os professores, como os gestores escolares. Há muita criatividade envolvida nisso. Né? Os alunos podem refletir, imaginar, pensar, questionar, revolver esses conceitos dentro deles, para depois estabilizar e fortalecer esses conceitos. Né? Quando a escola está voltada para uma atmosfera de valores, tudo fica mais tranquilo para trabalhar valores. Quando os professores, então, são apaixonados por valores, fica mais tranquilo trabalhar valores. Nós temos exemplos de várias escolas cujo ethos escolar foi a vivência de valores e muitos alunos difíceis, considerados difíceis, rebeldes, eles tiveram essa transformação no pensamento, essa transformação na conduta. Então, o Vive tem todo esse trabalho adaptado, inclusive, para cada contexto, para cada cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Rudá, que o Rudá é um livro que já foi a junção de duas apostilas antigas, que é um livro que está voltado para o contexto do Brasil. É porque o Brasil já tem essa experiência de longa data com o Vive, teve condições de preparar esse material. E os alunos podem criar muito. Tem escolas que, inclusive, criam peças de teatro, poemas e músicas para representar a honestidade, a cooperação, a união, a liberdade. E eu gostaria até de compartilhar com vocês uma dessas criações muito bonitas, que é uma música do CD Criança Vive Cantando. Esse CD está na nossa livraria virtual, inclusive, que vocês entram lá através da seção Sala de Estudo. Ouçam essa música e se alegrem com essa música, chama Repente da Honestidade.
Meus amigos, eu vou lhes contar com toda a sinceridade a história dessa virtude que se chama honestidade. É preciso de muita coragem para ter honestidade, ser muito limpo por dentro e só fala a verdade. Ser humano que é honesto é pessoa de muito valor, tem um coração sempre puro e por Deus tem muito amor. E agora que já relatei essa história da honestidade, vou me embora deixando vocês com a companhia da verdade. Gostaram? Muito bacana, né, essa música. Dá para fazer muita coisa, dá para fazer poemas, músicas, com os elementos que a gente tem na escola ou na instituição. Não é? Quando Valores faz parte do ethos da escola, tudo surge. Nós visitamos algumas escolas que tem a árvore dos valores, que tem a bandeira da paz, que já tem uma cultura de paz. A gente percebe no próprio comportamento dos alunos. E as escolas hoje, não é de hoje, né? Elas já enfrentam vários problemas. Um dos problemas mais graves é o bullying. Então, o bullying não é só uma provocação, né? Não é só uma implicância. O bullying atingiu proporções enormes com a chegada da internet, com a chegada do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. E é incrível que nas escolas a gente pergunta, quem tem Facebook? Isso para o Fundamental 1, todo mundo tem. Quem tem Instagram? Todo mundo tem. WhatsApp? Todo mundo tem. Você fala, não é possível. Vocês sabem que é o WhatsApp e sabem que eles têm celular e têm WhatsApp. E tem o grupo da família, o grupo de amigos. E às vezes tem grupo de WhatsApp só para implicar com uma pessoa. Aí a gente pergunta, quem já sofreu bullying? Todo mundo levanta a mão. Aí pergunta, honestidade, hein? Quem já praticou bullying ou pratica o bullying em alguém? Ninguém levanta a mão. Opa, a gente fala, tem alguma coisa errada, tem uma conta errada, né? Tá faltando aquele que provoca o bullying. Por quê? Porque você sofrer bullying é uma coisa, você praticar bullying, todo mundo sabe que é errado. Porque se fosse certo, você ia se expor. E o bullying é uma coisa terrível, porque ele começa, eu diria até na pré-escola hoje em dia. Avança do Fundamental 1, por vezes vai para o 2, por vezes vai para o ensino médio, e o indivíduo leva aquele trauma para o resto da vida. E tem coisas muito graves acontecendo em relação ao bullying, que é o automutilamento que os adolescentes estão se impondo por conta de não se aceitarem. Não se aceitarem porque os outros não o aceitam.
As escolas estão pulando miudinho para trabalhar isso. Então, valores no bullying é muito importante. Um deles, a tolerância, de aceitar o outro como ele é, independente de qualquer questionamento. Então, está faltando principalmente tolerância, falta respeito também com o outro, falta amor, falta cooperação, né? E um outro problema grave que pega nas escolas também são as drogas, né? E as drogas, eu estou falando das drogas ilícitas e das drogas lícitas. Quais são as drogas lícitas? O álcool, medicamento de tarja preta prescrito, e às vezes até medicamento que você tem em casa. Pais que às vezes tomam mais do que deveriam de álcool e dão os exemplos para os filhos. E os próprios adolescentes, a gente fala que eles vão no churrasco, porque não é mais um churrasco, né? É uma festa regada a álcool. E é lícito. Não é permitido para menor. Mas eles obtêm, assim como obtêm as drogas também. Tem escolas muito próximas dessa realidade de forma muito grave. Tem escolas que já trabalham com o VIVE há muitos anos e elas praticam a escuta ativa e a resolução de conflitos. Escuta ativa e resolução de conflitos fazem parte da metodologia do VIVE. Isso a gente vê na capacitação, que eu vou falar um pouquinho mais adiante com vocês. E as escolas, nós observamos aqui no Brasil, que a maioria tem convocado os pais para palestras, reuniões, para que formem uma unidade só para lidar com essas situações que têm surgido dentro da educação e que vem da família. Quando nós fazemos palestra do VIVE nas escolas, nós acionamos o tempo junto, que essa família tem que ter com os filhos, sejam crianças, sejam adolescentes. Acionamos também a questão dos limites, que é o horário de reflexão. A família é o seio dessas crianças, desses adolescentes. A família, por vezes, está perdida, porque já veio perdida de outras gerações. Então, às vezes, a família não sabe como lidar com algumas situações. Aí nós falamos da punição. A punição é uma violência que acontece dentro dos lares e acontece também na escola, entre os próprios alunos. E a violência é a violação de direitos. Ela acontece de várias formas. Apanhando, ouvindo uma provocação, com efeito psicológico, com efeito emocional. Então, tudo isso precisa ser trabalhado desde a família. Essa violência psicológica, às vezes o filho chega em casa com um questionamento da escola, sofreu um bullying, por exemplo, e a família fala: só podia ser você, eu não podia esperar nada diferente de você. Você de novo com isso? Eu não quero nem saber. Isso é uma forma de punição. E eu não estou dizendo que o aluno e que o filho esteja certo ou esteja errado. Mas aí a gente entra com a prática da escutativa. Vamos ouvir o que ele tem para falar? Se for o caso, é a resolução de conflitos. O que você fez, o que você fez, o que você sentiu, o que você deixou de sentir. E vamos chegar numa resolução. Então, as escolas estão com todo esse aparato, e eu digo mais, que a escola, ela é muito da própria gestão e dos professores. Nós visitamos e participamos em várias escolas que o grupo gestor está de parabéns por estar focado todo com uma atmosfera de valores na escola e ver resultados, e os resultados atraem mais atividade de valores.
porque vai melhorando a performance do comportamento dos alunos, da própria gestão, dos próprios professores. E eu até gostaria de convidar vocês, nós temos uma meditação que é muito interessante, nós temos, aliás, várias, né, no CD Vivendo Valores, nós temos essas meditações, é uma meditação que fala de liberdade. Toda vez que a gente trabalha valores, é muito interessante a gente colocar essa meditação, porque sabendo que esse indivíduo ele é um ser de dimensão física, intelectual, emocional, espiritual, a gente prepara esse ambiente com essa meditação para que ele possa receber e introjetar esses valores de forma mais precisa, de forma mais serena. Vamos ouvir? Liberdade. À medida que entro em contato com o meu mundo interior, percebo que a liberdade é um estado de ser, muito mais do que simplesmente poder me locomover para onde quer que queira ou falar o que vem na minha mente. Liberto a minha consciência para sentir, pensar, criar e voar. Eu posso fazer isso. Vou sobre as armadilhas dos pensamentos inúteis e negativos que por tanto tempo me escravizaram. Deixo o passado ir embora, reconhecendo que ele foi uma lição. Mas a vida acontece no presente, aqui e agora. Saio também da prisão que construí para proteger-me das tristezas, decepções e medos. Agora sou profunda e totalmente livre. Há um sorriso que vem do coração e floresce na minha face. Ele brilha nos olhos e inspira os outros a também sorrirem. Meu ser inteiro irradia luz. Há um sorriso natural e espontâneo de alguém que alcançou um bem valioso e agora se deu conta disso. Aproveito cada cena, troca de olhar e paisagem que surge na minha frente para compor o cenário do meu bem-estar. Aprendi a deixar as coisas velhas irem para que as novas tenham lugar. Permito a vida fluir na sua natural sabedoria. Vou deslizando pelo dia a dia com habilidade, doçura e paz. E agora, livre de preocupações, acredito no amanhã, porque sou eu que o crio hoje. Naturalmente sou positivo. É maravilhoso ser livre.
todo o universo me pertence e nada pode interromper o meu caminho. A liberdade é o meu direito e a minha conquista pelo amor que sinto em viver. Muito bom, né? Muito bom. Todas as vezes que nós vamos falar de valores, nós podemos inserir uma meditação. Essa meditação está no CD, Vivendo Valores, está disponível também no Spotify e está disponível na livraria virtual da seção Sala de Estudo. E eu queria deixar assim, bem forte com vocês a questão do âmago do conceito do Vive, que é enxergar a todos como seres humanos pensantes, com sentimentos completos, culturalmente diferentes, mas pertencentes à mesma família global. Então, quando nós contatamos instituições ou escolas que trabalham com valores, nós entendemos de forma muito parecida todas as situações que surgem externas, porque estamos fortalecidos internamente com esses valores. Os valores nos fazem olhar o mundo com uma outra interpretação. E eu até gostaria de falar com vocês, se vocês quiserem deixar alguma pergunta aí, podem entrar no Como Participar, que no finalzinho a gente vai abrir para algumas perguntas, tá ok? E eu acho que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a capacitação dos educadores. Nós temos uma previsão aí para o ano que vem no site de abrir uma sessão de EAD para atender a demanda de capacitação. Mais adiante nós vamos falar a respeito disso, vamos colocar as informações no site também. E a capacitação de educadores funciona da seguinte forma: nós atendemos a demanda, por exemplo, da escola, da instituição, com uma palestra de 1 hora. Essa palestra ela vai apresentar o programa Vivendo Valores. A capacitação dos educadores, ela tem uma duração de 30 horas. Essas 30 horas são flexíveis, são flexibilizadas porque tem o trabalho em casa, tem os estudos para serem feitos, então a gente acaba negociando essa quantidade de horas. Os encontros são presenciais, eles podem ser semanais, quinzenais ou mensais, de acordo com o entendimento que a gente tiver com a escola ou a instituição. Recentemente, nós formamos aqui em São Paulo 28 educadores no programa Vivendo Valores. E eu complemento uma coisinha que é o seguinte: eu conheci vários educadores em escolas que eu visitei que têm projetos muito específicos para o Vive. Tem educador que fez um projeto para trabalhar bullying, tem educador que fez projeto para trabalhar honestidade. Eu convido vocês a compartilharem esses projetos aqui, se quiserem acessar Como Participar, digam como fizeram, compartilhem, porque é muito valioso isso para a gente compartilhar aqui no nosso país e até fora do país. Nós participamos do site internacional e eventualmente também compartilhamos acontecimentos aqui do Brasil. E é muito interessante também, às vezes a gente abre lá uma página do site internacional e vê uma atividade que foi feita lá no Japão, uma atividade que foi feita nos Estados Unidos, e é bom também a gente inserir atividades que são feitas aqui no Brasil, porque nós podemos adaptar todas essas atividades para o nosso meio aqui. Então, voltando na capacitação, são 30 horas, e aí o educador que é formado na capacitação, aí é um capacitador de valores, pode executar esses valores junto com os alunos. Se ele se interessar, ele pode fazer uma capacitação para se tornar instrutor de outros professores. Ele vai ser um multiplicador do programa Vivendo Valores na Educação.
Fora isso, nós temos também workshop que podemos conversar, negociar com as instituições, com as escolas, entra uma palestra sobre valores, depois uma atividade lá com os educadores, e também nós podemos participar de algumas reuniões nas escolas, tem escolas que já estão implementando os valores já há alguns anos, e nós podemos atualizar, podemos reciclar e podemos fazer novas capacitações para os professores que foram chegando e ainda não conhecem toda a metodologia do Vive. Ok? Pessoal, eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. É só um pouquinho, porque tem muito assunto para a gente compartilhar quando a gente fala de valores, né? E eu vou abrir aqui, eu acho, esse momento, né, para as perguntas. Se vocês quiserem, podem fazer as perguntas, à medida do possível a gente vai responder. Se não der para responder nesse momento, nós vamos responder através lá do site, através do e-mail, tá ok? Uma primeira pergunta: o programa atende jovens universitários? Sim, atende jovens universitários, atende. Nós, inclusive, temos lá, eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, em Fortaleza, lá no Ceará, nós temos universidades formando os professores capacitados pelo programa Vivendo Valores, e esses professores, eles executam o programa junto aos universitários. E os próprios universitários também podem participar ativamente dessa execução do programa Vivendo Valores e futuramente também fazer a sua capacitação dentro do programa. Nós temos professores com mestrado em valores e várias situações acontecendo. Assim, temos professores pedindo suporte para fazer um mestrado e temos professores cujo o tema do mestrado foi educação com valores. Pode sim estar aberto para os jovens universitários, para todos os estudantes, na verdade aberto para todos aqueles que se interessam por uma cultura de valores. Ok? Uma segunda pergunta: na sua opinião, qual o impacto que as redes sociais tiveram nos valores familiares? É uma pergunta complexa, mas eu vou dizer, a minha opinião é o seguinte: nós temos aí uma balança. Então, eu tenho uma boa influência dessas mídias sociais na família, mas desde que sejam colocados limites, colocadas orientações para se utilizar. Porque como com a ausência de valores, isso vira uma festa, às vezes de antivalores sem fim. Então, em vez de ser educativo, passa a ser destrutivo, porque é uma quantidade enorme de informações, muitos conteúdos, nem todos aproveitáveis, nem todos com conhecimento que realmente importa. Então, tudo que surge na internet, todo esse movimento de WhatsApp, de Facebook, tudo é muito válido se for usado com valores. Se eu usar com respeito, se eu usar com responsabilidade, tudo vai ser muito útil. Eu vou ter uma troca de conhecimento a nível regional, a nível global, mas eu preciso inserir valores. Eu não posso fazer de qualquer forma, porque a internet é acessível para todo mundo. Eu tenho que fazer um filtro, mas eu só consigo fazer um filtro quando eu tenho incorporado dentro de mim esses valores. Eu vou dizer, isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu preciso, isso eu não preciso. Mas é uma cultura que precisa ser estabelecida desde o seio familiar. Quando eu disse que uma criança lá do Fundamental 1 está usando o WhatsApp, será que é necessário? Se eu tenho criança do Fundamental 1 e 2 com Facebook, é necessário? O quanto a família tem que participar desse movimento com uma colocação de limites? Não é? É para se pensar.
É um assunto muito interessante. Um assunto interessante, inclusive, para chegar no mestrado e dissertar sobre isso. Uma outra pergunta: já existe algum trabalho do VIVE realizado com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas? Sim, já houve. No momento nós não estamos com esse trabalho, mas já houve sim. Esses adolescentes, geralmente, eles têm um suporte, né, pedagógico, psicológico e social. E eles precisam muito do apoio de valores. Por que se chegou em medidas socioeducativas com esses adolescentes? O que faltou para eles cumprirem essa pena? Né? Já fizemos trabalhos, sim, existem, inclusive as ciências sociais, já capacitadas com valores para fazer atividades e trazer o resgate desses valores para esses adolescentes. É um trabalho muito interessante. Eu não sei como está São Paulo, aqui capital, em termos de adolescente com essas medidas, acredito que seja uma quantidade significativa, mas em todas as cidades nós temos adolescentes, né? Às vezes o poder público flexibiliza um pouco nas ações, né, de penalidade, mas a maioria tem que realmente frequentar. Acredito que seja lá, além de não sair da escola, tem as questões sociais e psicológicas que precisam ser resolvidas. E cabe perfeitamente valores nessa situação. Mais uma pergunta. Qual a experiência da incidência desses conceitos do VIVE junto às famílias, a partir do ambiente escolar, né? Como que o trabalho do VIVE nas escolas se reflete nas famílias? Olha, eu tenho o prazer de responder isso, porque eu, pessoalmente, vi muito resultado positivo. Não? Nas reuniões, os pais comentam: nossa, mas meu filho falou dessa forma. Mãe, isso não é honesto. Mãe, você não está cooperando. Ou a criança muda, a família diz que a criança ou o adolescente está mais tranquilo, mais reflexivo, mais responsável. É um impacto poderoso. É uma experiência que todas as escolas podem compartilhar. Eu, particularmente, compartilho porque eu vi muito resultado positivo. Adolescentes alterados, rebeldes, aquela situação de vai medicar, né? Vai para o médico. E esse trabalho contínuo é sistemático. Não dá para pegar os 12 valores, fazer lá um download, agora eu sou uma pessoa de valor. Não é assim. É preciso paciência, é preciso determinação, é preciso disciplina, para que a gente vá assistindo dia após dia a transformação que os valores conseguem fazer no indivíduo. E o impacto é muito positivo. É muito positivo. Para a capacitação do VIVE, é necessário ter conhecimento em comunicação não violenta? Não existe esse pré-requisito, mas a comunicação não violenta acrescenta. Então, tudo que acrescenta valor, agrega mais ainda para o educador. É muito válido, a CNV é muito válida, sim. Uma outra colocação aqui, a pessoa, ouvindo você na exposição desse tema, eu me pergunto, será que a escola e aqueles que trabalham na escola estão adoecidos? Aí a gente abre um debate grande, né, sobre a educação. Às vezes eu penso o seguinte: não dá para mudar o mundo, mas a gente pode mudar. Se a gente for discutir educação no país, nós vamos ficar horas aqui, né, com coisas negativas, coisas positivas. Mas existem muitos fatores que deixam os educadores, a escola adoecida.
A escola é feita de pessoas, gestores e professores. E somos nós que fazemos a escola. Às vezes eu sei que tem um professor ali ativo, trabalhando, correndo atrás, e os outros ainda não despertaram. Acho que é uma questão de despertar interno, é despertar de cada um. E cada um tem um momento. É um trabalho de formiguinha. Eu conheço escola que tem um educador que fez capacitação e ele está lá. E os outros ainda não despertaram. Acham bacana, acham bonito, mas acham difícil. Mas vai chegar um momento, a escola é feita disso, é feita de pessoas. E aí, como é os valores começam em mim. Quando começam em mim, eu transmito, eu começo a dar exemplo, vivenciar esses valores, começa essa transformação. Mas é importante que a gestão da escola busque essa atmosfera de valores. E, mais ainda, os professores. Os professores têm que fazer essa busca. Né? E às vezes um vai despertando o outro, vai acordando desse sono. Última pergunta. Pois não. Qual deveria ser a postura das escolas diante do bullying? São só perguntas difíceis, né, que vocês estão fazendo aí. Mas são perguntas sérias, não? Perguntas sérias. Eu vou responder da mesma forma que a seguinte. Na Constituição do Vivendo Valores, nós entendemos que a pessoa é multidimensional. Então, ela tem a dimensão física, intelectual, emocional e espiritual. Pois bem, então, e os valores começam em mim. Ok, os valores começam em mim, mas o bullying está acontecendo lá fora. E às vezes não é de uma forma zen que eu vou resolver tudo de uma vez. Se o bullying está, onde é o problema? Eu tenho que ter uma metodologia, eu tenho que ter um projeto bullying. Onde ele acontece? De que forma ele acontece? Com quem? Qual é a faixa etária? Que tipo de bullying que está acontecendo no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio? Então, eu preciso traçar essa estratégia. Ok, como eu vou combater isso? Às vezes eu tenho que ter estratégias mesmo de manipular no sentido de trocar as turmas, de fazer reuniões com esses grupos, mas a questão é interna, então precisa começar de dentro do ser. Então, quando eu coloco os valores para trabalhar com o bullying, eu tenho que lembrar que o indivíduo que pratica o bullying, e mesmo o indivíduo que recebe o bullying, ele tem que conceituar esses valores dentro dele. Por que um indivíduo tem que revolver? Então, eu tenho um indivíduo ali que ele pratica o bullying constantemente com o outro. Vem cá, meu amigo, por que você faz isso? Por que você não tem tolerância? Por que você não tem respeito? E isso é uma coisa que pode vir externa. Eu aprendi desse jeito. Ok, mas você não é desse jeito. Eu digo que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho sistemático. É preciso ganhar esse aluno, é preciso revolver toda essa situação de conceito de tolerância, de respeito, para que, enfim, ele respire e saia de dentro dele resolvido. Eu sou tolerante, eu sou respeitoso, e entender que, sendo assim, ele vai receber isso de volta. Porque a partir do momento que eu pratico o bullying, eu estou aberto para também receber. Então, é uma conversa, é um projeto pedagógico que ele tem que ter objetivos claros, objetivos específicos para lidar com essa situação. Adolescência, às vezes a gente resolve por grupo, porque um faz, o outro faz. Mas como a gente começa a trabalhar com o grupo, e uma coisa muito bacana são as atividades. Quando eu envolvo artes, envolvo música, envolvo literatura, às vezes eu coloco um filme lá que eles vão gostar, que eles vão curtir. Tá, e o que vocês viram de valores nesse filme? Por que fulano fez isso? O que faltou nele? Às vezes um texto mesmo, vem um texto aí, eu pego de uma revista, de um jornal, vamos ler esse texto? O que ele apresenta de bacana? O que ele não apresenta? Dá trabalho.
Não é fácil, dá trabalho, principalmente para trazer tudo isso para uma situação estável, para aí crescer com positividade, com valores, porque nós vamos pegar toda essa criançada e adolescentes e depois eles vão para a sociedade viver a vida deles, às vezes deixando a família para trás e a escola para trás, e eles precisam ter com que se sustentar. E o que vai sustentá-los nesse momento todo de transição, de vida e para toda a vida são os valores. Mas não é fácil, é preciso criar um vínculo, né, para que quando você cria um vínculo afetivo, porque não adianta, foi o que a gente falou antes, não adianta ir lá com punição, não, você vai ser honesto, você vai ser cooperativo, não, vai ser do jeito que eu quero, não é assim. Eu tenho que enxergar esse ser, eu tenho que praticar a escutativa, eu tenho que ter empatia, eu tenho que me colocar no lugar daquele indivíduo, por que ele é tão praticante de bullying, vamos dizer assim. Né? Não é uma receita pronta, tem várias situações, várias setinhas para lá, setinhas para cá, que precisam ser administradas. Então, primeiro eu preciso ouvir. Eu sei que às vezes ele não quer falar, mas em um momento ele vai ser ouvido. E precisa resolver esse conflito interno que tem esse indivíduo ou indivíduos. Para aí a gente começar a trabalhar. Né? E uma campanha na escola também anti-bullying, né? Para expor claramente o que está acontecendo. Para você cair na real e entender que isso não é só uma brincadeira de mau gosto. É muito sério. E está levando, em alguns casos, ao suicídio, ao óbito. É muito sério, realmente. A pergunta é muito, muito interessante. Eu falo, pessoal, eu agradeço imensamente, agradeço de coração a participação de vocês. Eu espero ter contribuído um pouco aí com o Vivendo Valores na Educação, que, na verdade, ele atinge toda a sociedade. E estamos à disposição no site, vocês querendo entrar, perguntar, naveguem, deem suas opiniões, vai ser muito bem aceito. E agradeço essa oportunidade. Vou convidar vocês agora para fazer uma meditação através do vídeo que nós temos aí na sala de estudo. E dou boa noite para vocês, desejando que todos tenham paz, tenham amor em seus corações e estejam bem. Saudações de paz.